Boa noite. Boa Nossa, noite. Mais um prazer. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está nos vendo. É um prazer, mais uma balada de sexta-feira à noite. Agora nossas baladas são live, né? Para ter essa conversa com o Sindivete. Como nós estamos num momento, assim, bastante propício, né? Já falamos de Covid para pets, Covid nos frigoríficos, nas fazendas leiteiras. Hoje nós vamos discutir com profissionais aqui o que exatamente é a doença, quais são as formas que a gente tem para se proteger, né? E o que está acontecendo no momento. Então, hoje a gente tem o prazer de eu vou falar por ordem alfabética, tá? Já dividi, né? Temos o Dr. Jaime Rocha, que é médico, é especialista em clínica médica e epidemiologia, ele é professor e doutorando da PUC Paraná e é diretor de prevenção e promoção de saúde da Unimed Curitiba. Também temos o Dr. João Bosco Strozzi, médico também, mestre em saúde pública e doutor em epidemiologia, ele é professor universitário e consultor da OPAS. E temos um colega veterinário, né, foram graduado em medicina veterinária, o Dr. Valdir Velt, que ele é mestre também em medicina veterinária preventiva e epidemiologia, por isso que ele está aqui comigo, porque eu sou veterinária, mas não tenho essa expertise, para que a gente possa fazer um bate-papo direitinho, né? E ele foi da Secretaria de Agricultura aqui do estado do Paraná, né, nos primórdios, atacando os problemas que a gente tinha de enfermidades como a aftosa, foi consultor da OPAS e da OIE, e trabalhou na FAO, na França, na Itália, na Argentina, no Paraguai, tem um extenso currículo aqui na área, e agora é o nosso momento de um bate-papo. Uma boa noite, vocês podem ter, o microfone está com vocês, pode começar por ordem alfabética para ficar mais fácil, e depois a gente vai às perguntas. Perfeito. Já que começa comigo, vamos começar do básico, vamos começar falando quem é o nosso inimigo, o que é o vírus e o que é a doença, né? Vale a pena dizer que, do ponto de vista humano, nós já temos 7 coronavírus. Tá? 4 coronavírus são os coronavírus chamados sazonais, os que aconteciam todos os anos, o ano todo recorrente, que são os de resfriado comum. Aquele que o nariz escorre, a garganta dói e você melhora. Você segue trabalhando, não faz febre alta e a vida seguia normal. Já vou dar uma dica, desses 4, 3 nós sabemos que nós não criamos imunidade. Você poderia pegar várias vezes. E ao longo dos últimos 20 anos surgiram 3 especiais. Em 2002 surgiu o SARS-CoV, ou poderíamos chamar ele hoje de SARS-CoV-1, já que temos o 2, e causou a doença chamada SARS, Síndrome Aguda Respiratória, que é a síndrome da angústia aguda respiratória, que é um quadro de infecção pulmonar, uma pneumonia pelo vírus, causando falta de ar e óbito com uma letalidade muito alta, girava em torno de 30%, aconteceu somente na Ásia e acabou ficando restrito porque era um vírus de transmissão mais baixa e letalidade alta, o que faz com que o próprio vírus morra mais rápido. Em 2012, e esse primeiro veio do mundo animal, zoonoses, provavelmente de morcego também, provavelmente na China. O segundo foi chamado de MERS porque era de Oriente Médio, né? O Oriente Médio é o mesmo SARS, só que daí agora no Oriente Médio. E ele surgiu provavelmente da transmissão a partir de camelos para seres humanos, uma letalidade alta também, e acabou ficando contido. Temos ainda casos acontecendo muito pontuais desses dois, mas muito pouca coisa. E a novidade agora, de dezembro para cá, e por isso que ainda é 2019, por isso Covid é a doença, Coronavirus Infectious Disease. Esse vírus, o vírus SARS-CoV-2, causa a doença Covid. Essa doença, ela pode ser muito variada a apresentação, desde totalmente assintomática, a pessoa é infectada, lembrando que o conceito de infecção é quando a bactéria, o vírus, o fungo entra na gente. A pessoa é infectada, não sente nada, e recupera sem nem saber que teve a doença. Isso é uma forma assintomática. A pessoa pode ser infectada, fazer a incubação, e daí ela está na fase pré-sintomática, e daí depois do período de incubação ela faz a doença. E a doença pode ter um espectro de manifestação muito amplo. A grande maioria que ficar doente fará forma leve. Forma leve é o resfriado, é a síndrome do resfriado. Nariz, garganta, mal-estar. De sintoma diferente, nós temos a perda do olfato, a hiposmia ou anosmia, e a perda do paladar. São coisas que dão pistas para a gente que acontecem em 50%, 60% dos casos. E nós temos 20% dos pacientes, então 80% fazendo forma leve, dos que fazem sintoma, e 20% fazendo formas mais graves.
Forma mais grave faz a síndrome não de resfriado, mas síndrome gripal. A síndrome gripal, porque lembra gripe, o influenza, né, causando febre alta e súbita, dor no corpo severa, mal-estar, a pessoa tem sensação de morte, muito ruim, prostrada realmente, e desses vários vão precisar internar, alguns precisando de UTI e, infelizmente, alguns indo a óbito. Sem grandes tratamentos, mas nós vamos discutir tratamento na sequência. Esse é o nosso inimigo e as suas principais manifestações. Eu acho que a gente podia, daqui, partir para o cenário, como é que está o cenário no país, como é que está o cenário no mundo, e vou pedir para o João fazer algum comentário aí para a gente. Ok. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar com uma espécie de uma metáfora. Imagine uma pessoa que é diagnosticada, né, tá com um resfriado comum assim, vai ao centro de saúde, faz um PCR e é diagnosticado com o coronavírus. Mas esse indivíduo, ele ele não fala com ninguém, entra no carro dele, vai para uma fazenda que ele tem aí perto, e lá não tem ninguém, ele fica lá, passa 15 dias lá, passa por tudo aquilo que o Jaime já citou, passa por tosse, passa por febre, toma os remédios assintomáticos, e aí no final ele se livra, ele sai. A pergunta que fica no ar: para onde é que foi o vírus? O vírus acabou ali. O vírus foi morto pelos anticorpos desse indivíduo. O que aconteceu? Ele sofreu uma infecção, ele reagiu a essa infecção, os anticorpos foram lá, bloquearam os vírus não conseguem mais entrar dentro das células, são eliminados e acabou por aí. Então, dentro de toda essa epidemia, existem esses pontos que a gente poderia chamar como se fosse assim um para-raio da epidemia. Se a pessoa se isola e fica livre de todo mundo, o vírus não tem mais para onde ir. O vírus é um ser muito menor do que a célula, ele é um parasita celular, mas além de ser um parasita celular, ele é um parasita do núcleo da célula, quer dizer, ele é menor do que o núcleo da célula, ele é muito pequenininho, e ele tem um único objetivo de vida, é a multiplicação. Ele só sabe se reproduzir. E não é interessante para ele nem que o paciente fique muito doente, é o caso da MERS, por exemplo, e nem que o paciente morra, porque ele precisa passar para o outro. E quanto mais paciente assintomático tiver, para ele é melhor, porque ele vai para o outro, ele vai para o outro, ele vai para o outro, e assim, essa é a vida dele, esse é o objetivo de vida dele. Se a pessoa fica muito doente, ela naturalmente se isola e não passa para os outros. Então, não é interessante para ele que morra muita gente, não é interessante para ele que as pessoas fiquem doentes muito rapidamente. É interessante que a pessoa pense que não está doente para passar para os outros. Então, a coisa mais importante para você isolar o vírus, porque, na verdade, quando a gente fala de isolamento, você não está isolando as pessoas umas das outras. Você está isolando os vírus uns dos outros. Nós somos meros carregadores de vírus nesse contexto, né? Então, se você se isola, se tiver com o vírus, você destrói o vírus ali mesmo. Ou ele te destrói, uma das duas. Né? Mas a maior probabilidade sempre vai ser você destruir. Ou você não pega. Então, você tem que se isolar, o isolamento é para o vírus não entrar, ou então para o vírus não sair. Né? Então, esse é o objetivo principal do isolamento. O que a gente vem observando, o que se pede é que se consiga, se você conseguisse chegar em 70% de isolamento, isso iria reduzir ou achatar a curva, né? Esse é o termo que se usa, a gente pode até falar um pouco sobre o que é achatar a curva, mas porque sobra lá para fora, então você teria 70 pessoas isoladas e 30 circulantes. Não se conseguiu, pelo menos aqui no Brasil, em nenhum lugar que a gente saiba. Agora, 50% está sendo mais ou menos tranquilo de conseguir, 47, 52, dependendo, final de semana um pouco mais, dia de semana um pouco menos. Então, na verdade, os números da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, não são dos isolados, são dos 50% circulantes. Então, você tem, assim, aos números do Brasil. O Brasil está quase 1 milhão de casos. Esses 1 milhão de casos correspondem à metade da população do Brasil, porque a outra metade está isolada, ou está isolada de alguma forma, ou isolada fisicamente, né? Ou isolada... até a máscara. A máscara não deixa de ser uma forma de isolamento, né? O distanciamento é outra forma de isolamento.
Quer dizer, quanto mais você ficar contido em si próprio, melhor no contexto da epidemia, né? Todo mundo tem... Então, todo mundo tem vontade de abraçar os outros, né? Mas, voltando nessa questão do isolamento, então está se falando muito, não, mas se você tiver 25% de contaminado, isso já faz o efeito manada, já resolve. Bem, na verdade, o que a gente tem percebido é que 25% é 50%, porque sempre é 50%. Né? A curva chega em 50%, o vírus, a partir de 50%, o vírus já tem que fazer uma opção, ou ele vai para um imune, ou ele vai para outro que não é imune. Se ele vai no imune, ele está perdido, ele tem que encontrar o não imune. E assim, cada vez que ele vai avançando, vão ficando menores as chances do vírus encontrar um suscetível. Então, a partir de 50%, seria mais ou menos como você fazer uma travessia a nado. Quando você chega na metade, aí tanto faz voltar ou continuar. Né? É mais ou menos isso. Quer dizer, dali para frente, o vírus vai ficando cada vez mais difícil. E a curva começa a descer, porque ele já tem menos facilidade de encontrar um suscetível. Isso seria, então, o pico da curva e o retorno. Mas como isso está acontecendo entre os circulantes, então 50% dos circulantes equivale a 25% do total. Agora, qual que é o receio? O receio é que comece a aumentar a contaminação entre os circulantes e você abre para os isolados frequentarem o espaço dos circulantes muito cedo. Porque hoje, por exemplo, toda a nossa epidemia, todos os 900 mil casos, todos os quase 50 mil mortos, eles estão ocorrendo a partir de meia dúzia de gatos pingados que tinham voltado do exterior, lá em fevereiro. Essa meia dúzia de gatos pingados provocaram tudo isso que nós estamos vendo. Agora, você imagina você abrir o isolamento desses 50%, para eles se misturarem com os circulantes, a quantidade de vírus circulantes vai ser muito maior do que aqueles gatos pingados do início lá. E isso seria o que se fala de segunda onda. A segunda onda seria isso. Então, começa a diminuir, todo mundo festeja, abre e começa a subir de novo. Isso a gente já viu em vários lugares. Então, esse é o nosso receio. Né? Então, sobre isolamento, se tiver mais alguma outra... o isolamento... Então, existe o isolamento geográfico, quer dizer, eu estou na minha casa, existe o isolamento social, né? Quer dizer, eu não encontro as pessoas, eu não abraço, eu fico longe das pessoas, tem aquele isolamento nas filas dos supermercados, esse é um tipo de isolamento. E tem o isolamento biológico, que aí é a vacina. Na hora que você come, então, você que tomou a vacina, ela provocou, você está isolado da circulação do vírus. Eu acho que... a máscara... Eu não sei se vale a pena a gente falar um pouco sobre máscara, porque a máscara já é tão lugar comum, eu acho que não tem mais ninguém que tem dúvida sobre a utilização da máscara. Então, só se tiver alguma pergunta, a gente fala sobre isso. A gente responde. Importante que elas estejam combinando também, né? As máscaras têm que estar combinando. Hoje a discussão é se elas estão combinando, né? Faz parte do vestuário já. E eu queria ouvir um pouquinho... Aqui em casa... Tem que estar de máscara. Eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Valdir. Como é que a gente faz o isolamento na veterinária, que faz aquele corte rápido, já que o senhor é o especialista ali, rapidinho, para fazer uma analogia com o que a gente tem na veterinária? Bom, eu posso falar, por exemplo, da experiência que nós tivemos há muitos anos atrás, quando entrou a peste suína africana no Brasil. Como nós fizemos o isolamento aqui. Eu me recordo, na época, eu era responsável pelo setor de epidemiologia e vigilância do departamento do Serviço de Saúde Animal da Secretaria da Agricultura, e soubemos dos casos que estavam ocorrendo no Rio de Janeiro e de uma possível suspeita de um caso em Ourinhos, na divisa de São Paulo com Paraná, que Ourinhos fazia divisa com Jacarezinho. Então, o que nós fizemos na área veterinária na época foi juntamos toda a estrutura da Secretaria da Agricultura possível e levamos para Jacarezinho e lá estabelecemos a estratégia de isolamento. A estratégia de isolamento foi colocação de barreiras sanitárias
em tudo quanto era possível haver passagem de animais ou de produtos contaminados para evitar. Então, esse foi o primeiro passo, a primeira parte do isolamento. Nós fizemos o isolamento antes que tivéssemos detectado qualquer caso dentro do estado do Paraná. Obviamente que foi dentro do estado do Paraná, porque, como a Secretaria da Agricultura é estadual, nós não podemos mexer no estado de São Paulo, mas fizemos o isolamento. Em seguida, o que nós fizemos foi, bom, vamos verificar quais são as áreas críticas da suinocultura no estado do Paraná, e dividimos o estado do Paraná em 3 zonas. Uma zona que seria a zona de melhor suinocultura, que seria a zona de Toledo, onde hoje nós temos um dos maiores abatedores de suínos do país, que abatia, na época, já ele abatia 2.000 suínos. Então, dividimos em 3 zonas. Uma zona que era perto de São Paulo, que seria a zona, digamos, menos problemática sim a nível de contaminação, porque estava próximo a um foco de doença, mas menos problemática porque a suinocultura dessa região não era tão importante. E estabelecemos, então, zona de alto risco, médio risco e baixo risco. Bom, baixo risco seria, é um pouco ilógico o que eu vou dizer, mas baixo risco para a população suinícola do Paraná, certo? Então, a zona que nós consideramos de baixo risco seria a zona que estava perto da fronteira. E, para cada uma dessas zonas, nós estabelecemos medidas sanitárias de trânsito ou de proibição de trânsito de animais, sendo que, à medida que ia se aproximando do núcleo de suinocultura, o isolamento ia ficando mais duro, mais drástico, não passava, teria que ter condições especiais para poder entrar nessa zona. Isso se referindo a trânsito. No caso de ocorrência de focos de enfermidade, nós decidimos fazer uma coisa. Nós tínhamos peste suína africana, que estava no Brasil, e nós tínhamos peste suína clássica, que era uma doença endêmica, mas cuja vacina, diziam os meus colegas veterinários, que era a vacina cristal violeta, uma das melhores vacinas em termos de resposta imunológica, e essa vacina dava conta da peste suína clássica. Então, como para a peste suína africana não existia tratamento, não existia vacina, em medicina veterinária, nós podemos fazer uma coisa que não se pode fazer em medicina humana. Em medicina veterinária, quando ocorre um caso de uma doença que não tem tratamento e não tem vacina, a gente aplica o sacrifício sanitário. Então, também é outra forma de isolamento. E, além de que, cada vez que ocorria um foco de doença, nós fazíamos uma zona perifocal com todas as medidas bastante duras para evitar a contaminação. Então, durante, eu creio que foi em 1970, em 78, nós conseguimos, nós fizemos uma sorologia, uma amostra sorológica em mais de 21 propriedades e testamos todas essas propriedades para ver se a gente ainda tinha vírus circulante. E em 78, Paraná estava livre da peste suína. E continuamos fazendo, continuamos cuidando. Acontece que ocorreu um outro efeito, que foi o efeito de, como nós estávamos controlando a peste suína africana, e visualmente, sem um exame de laboratório apurado, você não pode separar a peste suína africana da peste suína clássica. Então, nós considerávamos peste suína, não importa se é clássica ou africana, era diagnosticado peste suína, sacrifício sanitário. Nos frigoríficos, quando ocorria o diagnóstico de peste suína nos frigoríficos, aí era muito mais drástico. Eu me recordo, não vou contar o nome do frigorífico, porque
não devo fazer isso, mas nós fomos a um frigorífico que abatia bastante suínos, que tinha um caso, tinha tido casos de diagnóstico suspeito de peste suína africana. Chegamos no frigorífico, interditamos o frigorífico, praticamente destruímos o que estava estocado, se incinerou, se desinfetou, o frigorífico ficou interditado por 60 dias. A cada semana se fazia uma desinfecção total. Depois dos 60 dias, o frigorífico teria que conseguir suínos livres para colocar dentro da propriedade. Depois se fazia um teste para ver se havia anticorpos de peste suína nos suínos. Se houvesse, se recomeçaria o ciclo. E isso se fazia por 3 meses. E durante 3 meses o frigorífico não podia abater, não podia comercializar e não podia fazer absolutamente nada. Excelente, doutor Valdir. É bom para a gente mostrar, porque é vírus também, né? Apesar de ser outra família de vírus, mas a gente mostrar como é difícil, entre aspas, limpar o ambiente, né, do vírus o que a gente tem aqui também, né? Por isso, todas essas medidas. E graças... Desculpa, não te escuto, Jaime. Não te escuto, Jaime. Não escutamos. Não estou ouvindo ele vai ter que entrar e sair de novo. Agora você está me ouvindo? Agora sim. Sim. E veja, Valdir e Roberto, tem um paralelo muito grande com a saúde humana, né? Alguns países que foram aplaudidos pelas suas medidas, como, por exemplo, a Coreia do Sul, fizeram coisas muito semelhantes, exceto o sacrifício, claro. Se bem que às vezes dá vontade, mas assim, dependendo de quem é. Eles bloquearam os aeroportos e, ao abrir, todo mundo era testado ao entrar, e ao entrar você recebia tags que você ficava isolado e contido por pelo menos 2 semanas. As pessoas ligavam para o seu hotel para saber se você estava lá, porque daí você sabia que aquele foco estava contido. Veja que a conversa tanto do João quanto do Valdir encaixa uma coisa na outra, mostrando que é possível para a gente fazer um paralelo desses 2 mundos mesmo. Tem um veterinário que é prefeito de uma cidade pequenininha do Rio Grande do Sul, já é um senhor também, ele trabalhou muito o Rio Grande do Sul teve foco em 2002, né, de aftosa. O que ele fez? É uma cidade muito pequena, tem 8 mil habitantes, óbvio que não tem estrutura hospitalar, e aí ele identificou umas pessoas. Ele botou o carro da polícia na casa e proibiu sair. Aí ele conseguiu conter, porque a pessoa está se sentindo bem, saía, ia no mercado e tal. Ele botou o carro da polícia e impediu que as pessoas saíssem. E aí ele conseguiu conter. A lei permite isso, e chegou-se a discutir isso, por exemplo, em Curitiba, para alguns pacientes na fase inicial, que foi recomendado o isolamento, e eles não cumpriam o isolamento. Como é que você faz com uma pessoa que não cumpre o isolamento? Não é possível fazer o sacrifício, infelizmente, nesse caso, então tem que botar a polícia. Porque foi o que ele fez. Ele viu que bateu no médico. Um vai afetar todos os outros. Exatamente. Eu acho. Teve um paciente diagnosticado numa UPA que bateu no médico, bateu no enfermeiro e foi embora para casa. Acho que todo mundo lembra disso. Botaram o carro da polícia, né? Eu acho, João e Jaime, eu acho o seguinte: existe muita desinformação. Existe muita desinformação. E como existe essa desinformação, algumas pessoas não acreditam que a doença pode matar. Tá certo. Eu estava discutindo com um médico que é meu médico, e ele disse: mas, Valdir, você sabe qual é a taxa de mortalidade da Covid? Eu disse: eu sei que é baixa. Ele disse: 2%. Digo: tá, tudo bem. Mas aplica 2% em 250 milhões de habitantes, com a virulência que tem essa enfermidade de transmitir rapidamente entre as pessoas, e nós temos um caos. Na verdade é menos. Na verdade é menos. Se você pegar, vamos arredondar os números. Você pega 50 mil mortes. Nós temos hoje 50 mil mortes no Brasil, certo? Hoje, né? Seria hoje. Oficiais. 1% da população brasileira são 2 milhões de pessoas. Tá? 50 mil é 40 avos disso. Então, a tua chance de morrer hoje no Brasil da Covid é 40 avos de 1%.
Isso da população geral. Agora, se você for, assim, daqueles que foram testados positivos, que seria a letalidade, daí já muda um pouco. Agora, mortalidade não. Mortalidade da população em geral. É porque a população em geral. É bem mais baixo do que 2%. Eu queria ter esses 2% de chance de ganhar a Mega Sena, né? Se você colocar assim, você vai ver que é bastante coisa, 2%, né? De letalidade. Não, mas eu acredito que o problema nosso hoje não é em si a doença. O problema é a concentração do número de casos que pode haver e o nosso sistema de saúde estourar, porque não... Estamos chegando lá. É o que o João falou sobre o achatamento da curva, né? O número de casos numa curva de pico e o número de casos numa curva achatado é igual. A área sobre a curva é igual. É o tempo, é só o tempo que muda. É o tempo, exatamente. E quando acontece um acúmulo e um sobrecargo, você começa a ter óbitos não ligados à Covid, mas se você infartar, não tem onde internar. Se você bater o carro, não tem onde internar. Se levar um tiro, não tem onde internar. Então, esse é um problema que as pessoas às vezes não ligam A com B e é importante. Sim. Mas veja que tem um outro paralelo do que o senhor falou da suína. Jaime, você, por favor. A questão de testagem, o senhor falou, né? No começo, você falou que vocês não sabiam, não tinha como testar todo mundo, chegou, chamava de peste e acabou, né? Executava. Não é que não sabia como testar, é que o tempo para testar era longo. Pronto. Da identificação. Isso aconteceu com a gente também, entre humanos, porque no começo o acesso ao diagnóstico estava muito difícil, e a gente chamou muita coisa de Covid sem ter certeza, a gente peca para mais. Agora a gente tem um pouco mais de acesso ao exame, só que o exame começa a errar também, dependendo do exame que você usar. E é o que eu estava conversando com o João antes, a gente estava conversando. Que exame que você fez? Você fez uma sorologia, um teste rápido ou um PCR? Então, veja, são duas técnicas diferentes. PCR, técnica molecular, pesquisa de material genético do vírus. Pessoa doente, material genético, provavelmente o vírus está replicando e está causando doença. Sorologia pressupõe presença de anticorpos, seja no teste rápido, furando o dedo, sensibilidade menor, especificidade menor, ou sangue total, sorologia, plasma, ou sangue total, ou soro, uma sensibilidade maior, uma especificidade maior. Mas então, pessoa doente tem que fazer PCR. Passou de 2 semanas e você teve um quadro, quer saber o que foi? Entra a sorologia. Para ver se tem anticorpos. Não serve. Porque a gente, para você ter uma ideia, a AIDS levou uns 30 anos, mais ou menos, para a gente chegar nos primeiros testes rápidos de AIDS. Dengue levou algumas décadas para a gente ter teste rápido de dengue. Essa doença não tinha 6 meses, a gente tinha 15 marcas diferentes registradas no país de teste rápido. Mas de qual a sensibilidade e sensibilidade desses testes? Excelente, Valdir, porque assim, não basta somente uma sensibilidade, uma especificidade boa, porque depende também do pré-analítico. Se você vai num lugar que tem pouca gente doente, se você tiver uma sensibilidade de 80%, 90%, que parece ser boa, ainda assim vai dar um valor preditivo positivo abaixo de 20%. A maior chance é errar, a maior chance é o exame estar errado. Agora, você vai num lugar que está todo mundo doente e o exame dá negativo, ele é um falso negativo. Então, o valor preditivo é mais importante, num caso, às vezes, do que a própria sensibilidade e especificidade. E para um teste rápido, existem 2 conceitos da própria Organização Mundial da Saúde que esses exames não atendiam. Número 1 era custo. A recomendação é que o teste rápido custasse em torno de $10. Tá? Mesmo com o nosso dólar a 7, estava sendo vendido a R$300 por aí, teste rápido. A segunda coisa é que um teste rápido ele deveria ser um teste de triagem, portanto, a sensibilidade deveria ser acima de 95% no mínimo. Tá? Então, eles não atendiam isso, as validações clínicas não foram feitas. Os números de teste em humanos era pequeno. Então, e pior que isso, vamos esquecer e vamos falar de teste bom, então. Tá? Nós sabemos que essa doença, quando você está doente, então, estou doente, o vírus entrou, estou me sentindo mal, estou com febre. O PCR, ele funciona principalmente do dia 0 ao dia 7, tá? Idealmente, no dia 3, dia 4 é o melhor momento, mas do dia 0 ao dia 7. Se você ficar doente grave, ele vai positivo até quase o dia 14, por isso que a gente afasta 14 dias. Se você for uma doença muito grave e for imunossuprimido, esse positivo pode ir mais tempo, pode ir 3, 4 semanas. Nós temos pacientes que são positivos há 6 semanas. Positivo. O organismo não responde e o vírus continua multiplicando.
Exatamente. O indivíduo não responde, o vírus continua multiplicando. Então, você chegou naquele ponto de que, bem, então PCR para esse momento. E a sorologia? A sorologia, o ideal é que o IgM positivo em torno do 10º dia. Então, IgM não é sinônimo de vírus positivo. Você pode ter IgM e ele já não ter mais vírus, e você pode ter o IgM ainda com vírus. Aí vem a próxima pergunta: quanto tempo o IgM fica positivo? A gente não tem essa resposta, mas a gente sabe que tem pacientes que estão com IgM positivo há 3, 4 meses. Não significa mais nada. E para positivar o IgG? O IgG normalmente é positivo a partir da 2ª semana. Então quando surgiu o IgG, acabou o vírus. A gente tem gente com IgG com vírus presente ainda. E pior, tem pessoas que ficaram doentes e não formaram IgG. Como é que pode isso, Jaime? Principalmente as pessoas que fizeram formas assintomáticas e pouco sintomáticas não chegaram a desenvolver uma resposta sistêmica. Então não chegou a fazer uma soroconversão. E a soroconversão, que é a formação de anticorpo, não é sinônimo de imunidade. Ou seja, essa teoria do rebanho, de imunidade de rebanho, que as pessoas todas têm que pegar, é bem frágil, uma teoria complicada, porque vou dar um exemplo da Espanha, que está 3 meses na nossa frente, pensando assim, tá? Pô, Madrid foi uma cidade que foi bombardeada por Covid. Foi feio, hospital de campanha e tudo. Ao terminar e fecharem os hospitais de campanha, eles fizeram estudos de soroprevalência. Eles foram lá e fizeram sorologia de um grande número da população para ter uma ideia. O Ibope. Soroprevalência é um Ibope, que você pega uma parcela da população e vê a soroprevalência. A veterinária faz isso bastante, viu? Esse é um termo muito comum. Febre aftosa fazia, né? A brucela, agora, recentemente, no papel, que eu fez também, que é outra doença que a gente troca bastante figurinha, né? Com certeza, tuberculose, né? Então, veja, desses 12%, metade não sabia ter tido doença, que é o que o João falou. Tá cheio de gente por aí que acha que pode jogar bola. E pode, só que ele pode transmitir para o pai dele, para o vizinho, para a mãe, para o filho, e esse pode cair morto. Pois é, eu tenho um exemplo na família. Né? Eu tenho um irmão que tem problemas respiratórios, ele tem 130 quilos, ou talvez um pouco mais, e eu disse para ele, fica aí, ele mora numa fazenda, graças a Deus, então ele está, digamos, auto-isolado. Mas ele tem uma netinha, e a netinha mora em Curitiba. E hoje eu descobri que ela estava viajando para a cidade dele, lá que é Veracruz do Oeste, onde já tem 19 positivos de Covid. Aí, que é do ladinho de Cascavel, que é uma das cidades que está mais afetadas, né? Bom, aí eu disse para ele, eu digo, mas eu não falei para vocês que você deveria ficar em isolamento, que eu falei para tua mulher, falei para você. Pois é, mas eles querem vir e tal. Daí o filho dele disse, não, é ele e a mãe que pediram para ela ir. Aí eu disse, mas você não entendeu, então, o que eu te falei? Não, mas ela foi na casa do outro avô e não aconteceu nada com o avô. Eu digo, ele é ele, você é você. Você não pode extrapolar, você não pode extrapolar o que está acontecendo com outro avô para o teu caso. Eu digo, inclusive no teu caso, ele teve um acidente há uns tempos atrás, ele anda com andador porque ele não tem mais quadril. Então, com 160, quase 130, 140 quilos, com andador, disse que tem problemas respiratórios. Eu digo, olha, não fala mais nada. Ele quer virar notícia, Você é adulto, você sabe. Roberta, se você me permite, nós vamos entrar no capítulo aqui de notificação. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu ali na Secretaria da Saúde. A epidemia ela está avançando. Hoje a gente tem calculado a epidemia não mais em número de casos, mas em número de municípios. Tá? Então, a cada semana são 20, 25 municípios a mais. Então, a interiorização está sendo muito grande. Mas até bem pouco tempo atrás, aí no começo de maio, a regional de Irati, até o pé da serra ali daquela, eu não me lembro se aquele é a Serra do Chapéu, aquela serra de Guarapuava, até o pé daquela serra, onde tem Imbituva, Prudentópolis, Irati, Marechal Maré, Rebouças, ali não tinha nenhum caso. Nenhum caso.
E eu já comecei a fazer a cabeça funcionar. Eu falei, bom, vai ver que ali, eu acho que ali tem muito eucalipto. Então, o eucalipto é a base do Vic Vaporub, é ácido ascórbico. Então, vamos estudar. Eu quero estudar. Comecei a telefonar para engenharia florestal. Peguei os engenheiros tudo meio isolado, não querendo muito trabalhar também. Mas, enfim, eu sei que a minha cabeça virou bastante. Até que surgiu um caso. Surgiu um caso em Bituva. Aí eu falei, bom, eu quero estudar esse caso. Aí o pessoal ali da Vigilância Epidemiológica ligaram para lá, pediram para fazer um estudo desse indivíduo e passar para mim. E eu fui estudar. Aí o que aconteceu foi o seguinte, porque eles foram lá e bloquearam tudo. Ele era um sitiante, né? E ele tinha aí, um pouquinho antes da Páscoa, ele foi para Guarapuava comprar mantimentos para fazer um almoço de Páscoa na casa dele. Foi, comprou mantimento, voltou para casa e tal. Quando chegou no dia do almoço da Páscoa, ele convidou os filhos, noras, netos, sobrinhos, aquelas coisas todas. Eu não sei quantas pessoas tinham exatamente nesse almoço. E ele, durante o almoço, falou, eu não estou muito bem, estou com uma tosse, estou assim, meio resfriado e tal. E ele morava, então, no sítio, e ele tinha um trabalhador ali, uma pessoa que consertava o arado, consertava o trator, aquelas coisas, trabalhava ali para ele. E final de semana ele costumava ir num pesca e pague ali pertinho, inclusive nesse dia ele foi com o neto lá e tal. Resultado, desde que ele positivou em 4 de maio, né? Ele passou para 18 pessoas. 18 pessoas. Um sitiante, quer dizer, ele não é um urbano, ele não é um aglomerador, ele não é uma pessoa que frequenta academia, ele não frequenta. Ele foi uma vez no supermercado para comprar. Lá, provavelmente, ele pegou, no supermercado em Guarapuava, e ele passou para 18 pessoas. Então, a transmissibilidade do coronavírus é altíssima, graças a Deus. Aliás, quem estuda vírus, os virologistas, eles falam muito assim, eles falam, quando ele é muito transmissível, ele não é muito virulento, ou seja, ele não é muito letal, né? Porque se fosse além de altamente transmissível, também altamente letal, você ia dizimar as populações, né? Então, e uma outra coisa interessante, não sei se o Jaime leu sobre isso, os chineses fizeram um estudo retroativo dos primeiros casos lá na China, lá em Wuhan. E aí eu separei também a transmissão do caso 5 para o caso 6, ou 6 para o 7, não lembro. Aconteceu num restaurante que tinha aquelas mesas que eles chamam de booth, que é uma mesa assim que tem um sofazinho de cada lado, e elas ficam uma de costas para as outras. Então, tinha um chinês contaminado sentado ali e atrás dele tinha um outro chinês que era um suscetível. Esse de trás pediu o saleiro e o contaminado passou o saleiro para ele. Não sei se falou alguma coisa ou só passou o saleiro. Isso foi o suficiente, segundo esse estudo, para a transmissão do vírus, do coronavírus. Então, você veja o grau de transmissibilidade que tem esse vírus. Eu, particularmente, tenho uma... assim, para mim, maçaneta é fatal. Corrimão, fatal. Torneira de banheiro coletivo, assim, banheiro que mais de uma pessoa usa, porque no banheiro você entra, você lava as mãos, depois quando você está tudo prontinho, você fecha a torneira. Nessa hora, pronto, você está limpo, mas a torneira é a mesma torneira de antes. E depois você abre a porta para ir embora, aquela maçaneta. Quem é que saiu antes de você? Saiu com a mão lavada? Você confiou que aquela pessoa, a última pessoa que entrou lavou as mãos e tal? Então, maçanetas, corrimão. O corrimão ele é interessante porque, como a gente está usando máscara, e você vai descer uma escada, você não vê direito o degrau. Então, você precisa do corrimão, senão você pode embolar na escada, né? Então, o que eu tenho recomendado? Aonde tem escada, em cada lance de escada, um dispensador de álcool gel. Você pega na entrada, põe, desce, pode segurar o corrimão. Na saída, de novo, você passa o álcool gel na mão. Então, eu gostaria de falar mais alguma coisa, que a epidemia aqui no Paraná, não sei se vocês, claro que todo mundo percebeu, ela começou de uma forma muito lenta. Ela já foi atrasada em relação ao resto do país. O país já era atrasado em relação à Europa, assim por diante, atrasada no tempo, né? E ela começou lenta, e eu tenho convicção de que, porque vejam só, nós tivemos nesse 2020, aqui no Paraná, principalmente mais para o sul do Paraná,
a maior estiagem dos últimos 23 anos. Nós estivemos com o tempo seco, todo mundo sabe que está tendo racionamento de água, essas coisas todas aí. O tempo seco é muito bom. O vírus, por exemplo, se ele tiver numa umidade relativa do ar alta, o que é umidade relativa do ar alta? É que o ar está recheado de bolhas de água. A nuvem nada mais é do que bolhas de água que, como elas estão concentradas, então elas refletem a luz e você vê. Mas na umidade, assim, quando ela não é tão densa, né, a não ser numa situação de neblina, alguma coisa assim, são bolhas que ficam flutuantes, né? Quando o Jaime deve ter receitado muito a pessoa que tem bronquite ou então uma infecção pulmonar para entrar no chuveiro, tomar banhos longos, para respirar bastante vapor, para liquidificar o muco, né, que é tão importante. Agora, o vírus, se ele cair nesse colchão de bolhas, ele fica muito mais tempo no ar para ser inalado pelas outras pessoas. E também a umidade, ela não permite que sequem as gotículas, ou então o catarro da pessoa infectada, nos chamados fômitos, que é onde as outras pessoas podem pegar. Leva mais tempo para secar. E o tempo seco, não. O tempo seco, rapidamente, aquilo já seca e o vírus desaparece. Então, eu tenho convicção, só deixa eu concluir, eu tenho convicção que vocês vejam, a estiagem acabou, passaram-se 15 dias e agora está explodindo o número de casos, pelo menos aqui na região de Curitiba e vizinhança. Pode falar. Eu vejo realmente essa doença como um grande quebra-cabeça de 1000 peças e cada hora a gente acha uma pecinha, né? Então, é a umidade, é a transmissão. E dentro desse conceito que você está falando da transmissão, tem uma pecinha que surgiu também, que todo mundo ouviu, e agora surgiu uma evidência muito forte americana em Nova York, mostrando a questão da importância da poluição também. Do mesmo jeito que essa umidade é um carreador, eventualmente a poluição é um carreador. Então, parece que as grandes cidades, além da aglomeração, tinha a questão da poluição, havia essa impressão, e um dado americano mostrou isso para a gente, que em Nova York, mesmo populações de risco que ficaram totalmente restritas em casa, sem visita, sem nada, e com muito cuidado ao receber deliveries, tiveram doença. Por onde entrou isso? Talvez seja a poluição. Existe um estudo alemão que achou o vírus em partículas de poluição. Então, assim, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, já que vocês estão falando de transmissão e de outros veículos, que é da Juliana, que ela fala que tem uma discussão, na verdade tá esse bochicho ali na China, que seria do salmão, que seria da embalagem, né? Que tem a discussão sobre a contaminação de alimentos pelo Covid e que foram encontrados traços do vírus já nos alimentos, né? O caso do salmão da China. Qual seria o potencial de disseminação do Covid por alimentos, na interpretação de vocês? E eu sei que é difícil falar, né? Porque a gente tem pouco estudo em relação a isso. Mas esse é um questionamento, e para nós, veterinários que trabalhamos com isso, muito importante. Acho que o Valdir está tentando falar alguma coisa ali, Roberto. Eu acho que o que o Jaime e o João falaram agora há pouco tempo, o salmão, ele é congelado. Tá? O congelamento conserva o vírus. Tá? Se o salmão for contaminado, o congelamento conserva o vírus. E se esse salmão for consumido in natura, porque às vezes você não, a não ser que seja um peixe fresco, você compra salmão em conserva, não sei se a conserva mata ou não, provavelmente vai matar, porque ele vai ficar muito tempo ali, e se ele não for congelado, provavelmente ele vai morrer. Mas a possibilidade de transmissão através de alimentos, eu acho que tudo isso depende do grau de umidade, do que está dentro, do que está sendo usado para conservar o salmão. Tá? Eu acho que essa enfermidade é um maná para estudos epidemiológicos, né, gente? Tem a pressão de infecção, né? Tem todo esse contexto, né? Eu li também que o coronavírus tem essa capacidade, às vezes até descongelando, que deveria lisar a membrana, ele acaba se preservando, ele tem uma capacidade boa de se preservar em baixas temperaturas. Então, o congelamento... Então, as doenças, a gente tem umas classificações de transmissão clássicas, né? Então, fecal oral, gotículas, aerossol. E é claro que, com o desenvolver da tecnologia, a gente começa a perceber que há algumas zonas cinzas em que a doença é
Essa doença, por exemplo, é principalmente gotícula. Mas se aerolizar bastante, pode ser aerosol. Houve identificação do vírus em material fecal. Aí, será que a via fecal oral, que daí entraria a questão de alimentos também, é importante? Aparentemente seria exceção. Mas como o João disse, a mão é importante. Claro. Se eu não lavar a mão, mesmo se o alimento estiver estéril e eu levar a mão na boca, vai ser o alimento? Não, foi a tua mão. Então as coisas se confundem um pouco nesse caminho todo. E com essas câmeras de alta resolutividade, a gente vendo os espirros e as coisas, a gente começa a perceber que existe um novo capítulo a ser escrito sobre o cuidado do ambiente como um todo. A gente vai cada vez mais ouvir falar de filtros de ar especiais. A gente já usa filtros de ar especiais no hospital e nas granjas também, os filtros EPA, mas EPA, o poro é grande. A capacidade dele para vírus é uma capacidade eletrostática, no máximo. Então começam a ter camadas de filtros de ultravioleta, camadas de filtro de plasma, camadas de filtro de outro tipo. E também os sanitizantes de ambiente. Cada vez mais estamos vendo pessoas tentando pulverizar o ambiente com vários produtos para tentar diminuir essa carga de vírus no corrimão, na maçaneta e tudo mais. Só que isso tem resíduo no ambiente. O ozônio que as pessoas tentaram usar é tóxico para o humano. Hipoclorito em excesso é tóxico. Agora tem muita gente estudando hidroxila, que parece ser menos tóxico. Então tem várias coisas acontecendo que a gente vai começar a reescrever o capítulo de biossegurança na veterinária e para humanos. Para os dois, até porque, se a gente lembrar, a gente estava esperando e continua esperando a qualquer momento um novo influenza. O último H1N1 veio de porco. A gente estava esperando e continua esperando um H5N1 vindo de aves. Então, apareceu esse nome também, muito mais cedo. É parecido aqui do Nordeste, vindo de Calango, A gente tem que dar continuidade aqui, a gente tem a questão de tratamento, né? Acho que vocês dois vão fazer... Roberta, me permita, porque a gente está terminando aqui a questão da transmissibilidade. Eu queria falar uma coisa que foi perguntado para mim pela internet, pelo Facebook, que é se os animais de estimação transmitem o vírus. Obviamente que a pergunta seria se o cachorro, o gato, são transmissores da mesma forma que nós transmitíamos, se uma lambida de um cachorro, uma coisa assim. E aí todo mundo, era uma espécie de um foro, todo mundo dizendo, não, isso não acontece. Mas, na verdade, se você for raciocinar, que os cachorros... Eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho um cachorrinho pequenininho que fica muito assim no meu peito, eu estou vendo televisão, ele fica ali comigo. Então, eu poderia tossir nele, tossir nos pelos dele, eu poderia espirrar nos pelos dele, e aí a minha filha for brincar com ele e pegar de mim, por exemplo. Quer dizer, ele pode ser um carregador mecânico, né? Os gatos, por exemplo, tem gato que sai de casa e volta dali a 3 dias, você não sabe onde é que ele andou, o que ele fez, com quem que ele se relacionou, né? Então, eu gostaria de falar isso para os veterinários, porque isso é uma possibilidade, e acredito que as pessoas deveriam saber disso, talvez passar nos bichos com bastante frequência um secador de cabelo, né? O secador ele vai ressecar, se ele tiver algum muco, alguma coisa no meio dos pelos, aquele secador vai ressecar, avisar isso para os clientes das clínicas veterinárias, né? Que isso é uma possibilidade, sim, né? O manuseio do animal, o animal ele é muito manuseado pelo dono, né? A maioria dos animais é bem manuseado pelo dono. Então, excelente. É bem importante isso, o doutor Valdir está falando ali. Quanto à transmissão de coronavírus de animais a humanos, eu não tenho estudo, mas eu soube de um caso no zoológico de Nova York, onde o tratador tinha coronavírus e passou para um tigre. Infectou o tigre com a Covid-19. Eu não tenho esse estudo, mas... mas o animal não desenvolveu um quadro exatamente. Não sei, porque eu acompanhei. E ele não transmitiu para ninguém. Morreu, né? Ele não transmitiu para ninguém. Acho que o maior impacto seria se o animal adoecesse e ele tivesse capacidade de transmitir o vírus. Eu acho que isso seria bastante preocupante. Já pensou em gato, por exemplo, que circula, né? Como é que você fecha? Então, isso seria bastante preocupante, mas não tem só dele, tem outros felinos. Teve na Bélgica, acho que foi o primeiro, teve outros casos, mas tudo que foi identificado, o animal não transmitia. Isso é bem importante a gente pontuar, porque o povo acaba abandonando depois, né? Bom, vamos
continuar, a gente tem um roteirinho e a gente já tem umas perguntas aqui, a gente precisa fechar em 1 hora, senão meu chefe briga comigo. A gente tem a questão de tratamentos, né? A questão do uso de corticoide, anticoagulante, pelo amor de Deus, não é para sair tomando corticoide assim, né, preventivamente, como nenhum outro medicamento deve ser feito. Então é importante a gente pontuar isso. Acho que vocês dois aqui de baixo vão poder bater bola em relação ao tratamento. Tratamento, a resposta simples é: não existe qualquer tratamento preventivo, ponto, preventivo. Porque tem muita gente que se aproveita e vende soros de imunidade, vitamina X, Y, Z e assim por diante. A cloroquina, houve estudo já, um estudo publicado recentemente no New England, um grupo de Minneapolis conduziu o estudo, eu até conheço o pesquisador principal, o David Bauer, que é o Bill, e é um cara muito sério, e a pesquisa dele mostrou que a cloroquina para profilaxia, então ele pegava pessoas positivas e dava a cloroquina para os contatos domiciliares, não mudou a taxa de transmissão, não mudou a taxa de gravidade, qualquer coisa. Então, cloroquina para prevenção não existia. Para tratamento, até antes de ontem, não havia qualquer tratamento também com evidência. Ah, mas eu ouvi dizer que na França a cloroquina, que na China a cloroquina, trabalhos ruins, trabalhos mal feitos, trabalhos duvidosos. 2 trabalhos grandes, um Lancet e um New England, mostrando para a gente que não houve diferença nos desfechos dos tratamentos com cloroquina e havia uma tendência de aumento de mortalidade até por arritmias e efeitos colaterais. Esses 2 trabalhos sofreram algumas críticas do ponto de vista da origem dos dados, tá? Os dados, há uma acusação da empresa de que esses dados foram, entre aspas, roubados dos pacientes e dos hospitais porque não havia os termos de consentimento e toda a questão da lei de proteção de dados. Mas não há questionamento da veracidade do dado. Tá? As pessoas confundiram, o estudo não vale. Tudo bem, houve várias infrações éticas, mas não infrações científicas. Então, são coisas diferentes. Existem vários clinical trials em andamento com cloroquina, mas à luz do conhecimento atual hoje, eu não uso cloroquina nem de prevenção, nem de tratamento e não recomendo. Tá? Se tentou anticorpos monoclonais, se tentou ivermectina, se tentou anita, que é um antiparasitário, methotrexatamida, já se tentou um monte de coisa, nenhum desses tem evidência, existem clinical trials em andamento. O trial que saiu novo, o trial de corticoide, que daí você bem citou, mas esse trial é um trial chamado Recovery, um trial em inglês, mostrando que tem eficácia, sim, em torno de 30%, arredondando o número, de redução geral de tempo de permanência de UTI, de sequelas, e até falando de óbito, o óbito ficou um pouco duvidoso, mas isso para formas graves da doença. Então, não é para se dar corticoide preventivo, não é para se dar corticoide para formas leves da doença. Agora, quando interna, aí sim entra, e ele trouxe uma resposta de qual dose e quanto tempo usar. Tá? Existem estudos com drogas inibidoras, bloqueadores de mastócito, existem drogas com anticorpos monoclonais, existem estudos os mais variados. Aí entramos nos antivirais. O Remdesivir é o único que também teve um clinical trial que mostrou uma tendência à redução do tempo de permanência em hospital e UTI, mas uma redução pequena, sem mudança de mortalidade. Em vez de ficar 14 dias, os pacientes ficaram 11 dias, a um custo de R$50 mil. Então, mesmo que ele seja produzido em larga escala, talvez não seja para o nosso bico e talvez não traga o benefício que a gente quer. Porque quando a gente fala em tratamento, a pessoa entende cura. Ficar bom imediatamente, parar de transmitir e ficar saudável, são rápido, sem efeito colateral. Nós não temos isso à disposição hoje. É tratamentos sintomáticos. Você, Roberta, bem citou a questão do anticoagulante, tá? A questão do anticoagulante também ganhou muita repercussão na mídia, porque teve a doutora tal, o doutor tal, que falaram e tal, e usou, e descobrimos agora a pedra da Roseta aqui, descobrimos a pedra filosofal, transformamos chumbo em ouro e tal e coisa. Não deu certo. Por quê? Porque a gente já sabia que sepse grave, interessa a bactéria, fungo ou vírus, pode fazer CIVD, que é coagulação intravascular disseminada. E isso acontece, e já tentamos usar anticoagulante no passado, e já matamos um monte de gente com esses remédios. Então, a indicação hoje é para o paciente que interna e está acamado, fazer tromboprofilaxia.
que é uma dose baixa, seja de heparina, ou heparina de baixo peso molecular, ou algum equivalente. E para o paciente que tiver exames apontando coagulação, como o dímero D, ou que tiver um fenômeno de trombose, este sim é anticoagular. Mas daí é um paciente específico, não é o paciente de Covid, não é o paciente global. Nós temos muito a caminhar e aprender ainda sobre tratamento, mas a resposta hoje é tratamento sintomático, ponto, e isolamento, ponto. Exato. Não, e inclusive, eu andei vendo eu acho que foi até no Jornal Nacional, que foi descoberta uma droga contra o coronavírus, que é a dexametasona. Pô, descoberta. Em primeiro lugar, não, existe há anos. Segundo lugar, não é contra o coronavírus. É contra o que é contra a chamada tempestade inflamatória, né? Quer dizer, a reação do organismo muitas vezes ela é desproporcional. Talvez não seja desproporcional. A gente não está lá dentro do pulmão da pessoa para saber qual é o tamanho, né? Agora, o que eu sei é que numa guerra, se eu for atacado por 30, eu me defendo com talvez 30 ou 40, um pouco mais. Se eu for atacado por 300, eu me defendo com 300. Se eu for atacado por 1000, eu me defendo com 1000. Então, a infecção e a inflamação, que seria o retorno dessa infecção, ela tem o tamanho que eu, particularmente, acredito que é muito dependente de carga viral. Se você recebeu uma alta carga viral no momento da tua infecção, você tem uma base de reprodução viral já muito, muito aumentada, ela já começa de um patamar muito superior. Então, os sintomas vêm mais cedo, o período pré-sintomático é mais curto, e a resposta vai ser mais violenta também, né? A gente sabe que os macrófagos, por exemplo, eles são tão grandes que eles entopem mesmo os capilares, né? Quer dizer, aquelas microtromboses, a gente sabe que é por tamanho mesmo, por engarrafamento mesmo, né? Ou então, obviamente, se a pessoa estiver imunodeprimida, por N motivos que a gente sabe que acontece, que a pessoa, aí o tempo de resposta é muito longo e o vírus, mesmo uma baixa carga viral, ele vai se multiplicando, até que no momento da batalha final, ele já está num volume muito grande. E o que a gente tem percebido, o Jaime me corrija se eu estiver errado, que o tratamento para Covid, o tratamento hospitalar do Covid é o seguinte: eu vou fazer de tudo para essa pessoa não morrer enquanto os anticorpos dela não aparecerem. Basicamente é isso. Suportivo. A única coisa que salva a pessoa é a produção de anticorpos dela. O anticorpo ele vai lá no vírus, ele bloqueia, o vírus não entra mais na célula e pronto. Eu vou dar oxigênio para ela enquanto ela estiver precisando. Essa questão da resposta exagerada é interessante. Eu estava explicando isso para meus alunos esses tempos atrás e falei o seguinte: olha, eu vou fazer uma resposta exagerada, tá? Eu vou acabar com o Covid em Curitiba hoje. É só jogar uma bomba atômica em Curitiba. Eu acabo com o Covid. Acaba ou não acaba? É verdade, acaba. Só que a minha resposta foi exagerada e acabou com os hospedeiros todos também. Então, isso é a resposta exagerada. O Valdir está bloqueado ali. Não, tem um termo também que diz assim: para acabar com o carrapato é simples, é só matar o boi. Mais ou menos isso. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui do Dr. Pasqualin, que é o chefe lá, que ele pergunta o seguinte: no caso do portador assintomático da Covid, é possível desenvolver imunidade permanentemente? Eu acho que ele não teve a doença, ele está querendo ver se é para ele, entendeu? Vai que ele é assintomático e tal, e se ele vai desenvolver. Eu vou dar alguns exemplos com outras doenças que são bem interessantes para a gente fazer paralelo, né? Então, se você imaginar o HPV, é um vírus que faz a infecção de mucosa, faz as verrugas, faz o câncer na mulher. Você pode fazer infecção uma vez, 2 vezes, 3 vezes e tal. Você não gera anticorpos e teve uma infecção. Por quê? Porque é uma resposta local, uma resposta de mucosa. Se você for fazer IgG contra HPV, não aparece. Né? Então, normalmente, quando você tem uma infecção de superfície mucosa, você cria imunidade do tipo IgA temporária. Você não cria imunidade do tipo IgG permanente, muito menos IgG com anticorpos neutralizantes. Porque você precisa de um anticorpo neutralizante para poder ter uma boa resposta imune no caso de uma nova infecção. Daí eu vou dar um exemplo de IgGs não neutralizantes. Se você pegar sífilis, você vai ter um exame de IgG positivo para o resto da vida. Mas você pode pegar sífilis várias vezes, vai tratar e vai pegar de novo, e de novo, e de novo. Assim como você pode ter o IgG
e não se livrar do vírus. Por exemplo, AIDS. Você pega a AIDS e o vírus da AIDS está com você pro resto da vida, mesmo você tendo IgG. Então veja que tem várias outras doenças que às vezes a gente esquece do paralelo, em que não é todo mundo que faz infecção que faz IgG, não é todo IgG que é protetor. No caso específico de Covid, o que a gente tem de dado, por enquanto, são poucos os dados bons nesse sentido, é que quanto mais grave a infecção, mais chance de uma resposta sorológica e mais provável que essa resposta represente anticorpo protetor, mesmo que seja temporário e parcial. Como assim temporário e parcial? Vou fazer outro paralelo. Quando você pega a malária a primeira vez, é uma experiência inesquecível. Dói até os ossos. Se você pegar malária várias vezes, ela passa a ser uma gripe meio forte, porque você gera uma imunidade parcial. Você nunca vai ficar imune contra a malária. Mas o pessoal do norte do nosso país acha que é imune contra a malária, porque ele diz, eu tô com malária de novo, ele tá bem. Agora, se esse cara sair de lá e vier pro sul, ficar 10 anos sem pegar malária e voltar a pegar malária de novo, é de novo de quebrar os ossos. Então veja que o sistema imunológico não é uma resposta zero. É a memória imunitária, né, Jaime? É memória imunitária. Memória imunitária. E tem gente que está perdendo a memória. Fazer o quê? Eu sou um que está esquecendo as coisas já. É verdade. Então, Gostei do paralelo. Outra questão que a gente tem aqui é essa questão de comorbidades. Então, vai ser acho que nossa última ponto aqui, porque a gente já ultrapassou os 60 minutos. Mas a gente... Oi. Tá, diga. Não, eu queria fazer uma pergunta para os doutores. Médicos. Então fala, aproveite. Eu sou síndico do meu condomínio, tá? E apliquei alguns conhecimentos que eu tinha da minha vida profissional, né, que eu estou aposentado, e fiz um isolamento social aqui. Fechei todas as áreas condominiais, 2 semanas antes da prefeitura ou do estado começarem a fazer, eu já aproveitei que quebraram duas portas de vidro de uma piscina que é aquecida aqui, eu mandei desligar as bombas, e aí eu digo, gente, está acontecendo Covid, isso aqui é assim, não tem tratamento, não tem vacina, único jeito, isolamento. Então, falei com os conselheiros e fechamos a... Só que, como eu sou médico veterinário, eu não sou médico humano. E aí começou Não, por quê? Porque eu digo, tudo bem, vou resolver isso. Descobri 2 médicos humanos no condomínio, eu vou mandar as normas de prevenção, as medidas de prevenção que eu estou estabelecendo aqui, gostaria que vocês dessem uma olhadinha e comentassem para mim, por favor. Só que eu expliquei para ele qual era o meu background. Ele disse, tá, tudo bem, Valdir, não tem problema. Mandei resposta. Tá excelente, tá ótimo. Fizeram 2 ou 3 comentários. Eu digo, posso colocar? Pode. A minha esposa também é médica, se quiser colocá-la, pode colocá-la. Bom, eu editei as normas, pus em edital e disse, essas normas foram revisadas por 2 médicos humanos residentes no nosso condomínio que estão de acordo com elas. Bom, resolvemos o problema. Tá? Auto-isolamento. A minha esposa e eu estamos em auto-isolamento há mais de 88 dias. Eu tenho 3 stents, tenho uma prótese de quadril, tenho pressão controlada, e sou o síndico e continuo sendo síndico, mas estou fazendo tudo digitalmente. Agora, eu digo, são as comorbidades, é a minha idade. Agora eu quero saber dos doutores se eu agi correto. Aí já entra nas comorbidades, né? Exato. João, bom, se quiser falar primeiro, por favor, eu completo. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, assim, o que nós temos observado é que a comorbidade mais importante nos óbitos, pelo menos aqui no Paraná, são as cardiopatias, tá? O meu raciocínio, eu já andei escutando pessoal cardiologistas falando sobre infecção viral no tecido cardíaco. Eu, particularmente, acho que sim, pode ser que aconteça, mas não acho que isso seja a causa da complicação em cardíaco.
O que eu vejo é assim, eu vejo que o pulmão é o órgão de interesse do coronavírus, porque ele é um vírus de orofaringe, e ele vai ocupando o orofaringe, chega uma hora que não tem mais tecido de orofaringe para ele ocupar, se ele não estiver sendo atacado, ele vai descendo, ele vai atingindo as células dos pulmões. Mas o pulmão, ele estando afetado pelo coronavírus, ele acaba criando uma hipertensão pulmonar que o lado direito do coração, que é o lado fraco do coração, sofre. Então, o coração passa a ter dificuldade para mandar sangue para os pulmões. E com isso ele entra em desequilíbrio. Se a pessoa tiver já principalmente problemas de ordem de arritmia cardíaca, né, alguma arritmia, ela tem a tendência de complicar. Por esse motivo. Pode ser que seja os dois, pode ser que seja, já se falou em miocardite, mas eu não tenho visto muita morte por problema cardíaco do tipo assim, alguma miocardite que seja, que faça algum tipo de parada cardíaca por algum derramamento dentro da cápsula cardíaca. O que eu sinto mais, o que eu vejo mais, são paradas cardíacas em pessoas que já tinham problema cardíaco, que não é bem especificado assim, nas notificações, não está exatamente o que é, mas são paradas cardíacas em pessoas que estão com os pulmões fortemente afetados pelo coronavírus. E a hipertensão arterial, que eu não acho que a hipertensão arterial por si só seja problemática, mas o problema dela é que ela faz com que o coração fique com menor resistência, principalmente esse lado direito. Gostaria da complementação do Jaime. Vou primeiro responder a pergunta do Valdir. Eu acho que você fez certo, Valdir, sabe? E, assim, é muito difícil a gente ter movimentos quando não é o movimento da manada. Seguir a manada é sempre fácil. Ter movimentos iniciais ou ter movimentos contra a manada, eles são muito difíceis. Eu, quando falei a primeira vez para o grupo de infectologistas sobre usar máscara em ambiente público, eu fui apedrejado, né? Por quê? Porque vai contra os nossos conceitos, e é contra o meu conceito. Eu jamais falei de usar máscara em ambiente público, mas era o que a evidência estava sugerindo naquele momento. Tá? Então, eu acho que você fez certo, parabéns pela tua iniciativa, e é claro que quando a gente tem iniciativas como essa, a gente tem que buscar apoio de todas as pessoas, sabe, do leigo ao especialista, para poder fazer coro. Da questão dos fatores de risco, a idade, é claro, é o mais importante de todos, daí vem o coração, que pode estar junto com a idade ou separado da idade. O coração, a única coisa complementar do que o João falou, concordo com o que o João falou, mas alguns estudos, eu faço parte de um grupo que faz uma análise de necrópsia, a gente tem biopsiado pulmão e coração. Eu acho que o coração, às vezes, sofre pela cascata inflamatória, pela storm de citoquinas mesmo, sabe? Então, não é um dano viral direto, mas é um dano indireto pela resposta inflamatória. E fora a questão circulatória que foi colocada aí também. Então, só que as pessoas confundem comorbidades e fatores de risco como sentença de morte. Um dos primeiros casos de Curitiba foi uma senhora de 94 anos, se não me falha a memória agora, que saiu viva. Eu tenho pacientes com múltiplas comorbidades que fizeram de forma leve. Há pouco tempo atrás, um colega médico me ligou, estava super preocupado que a sogra estava com Covid e ela fez um resfriado leve e ele baixou o TI. Ele era jovem, atleta e forte. Então, assim, é claro que havia, matematicamente falando, mais chance dela complicar e, matematicamente falando, mais chance dela morrer do que dele complicar. Ele acabou saindo vivo, tá bem, tá tudo tranquilo, mas aí é a matemática e os seres vivos, né? Então, a matemática e os seres vivos, elas brincam o tempo inteiro e é uma dança é um tango, porque é uma dança bem difícil de acompanhar. Isso mesmo. Em medicina, nada. Nós ultrapassamos já o nosso tempo, a gente teve várias perguntas aqui que não vamos conseguir responder todas. Eu gostaria, assim, um minutinho de cada um para a gente finalizar, e aí a gente encerra
E eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi extremamente útil. É muito importante a gente manter esse contato, esse conhecimento e trocar informações, tanta fake news, tanta coisa que acontece, que é desesperador ficar lendo, né? Importante a gente poder ter esse espaço para conversar com os especialistas e discutir dessa forma técnica. 1 minutinho de cada um. Pode começar, Jaime, você é o primeiro, que você é o GA, né? Foi o primeiro aí. Obrigado. Primeiro, parabéns para vocês pela iniciativa, por estar fazendo esses eventos. A educação é a maior ferramenta de combate a qualquer infecção ou a qualquer problema do mundo. Sempre eu acredito nisso. A segunda coisa é isolamento ou distanciamento, máscara e higiene de mãos. Isso é dogma agora. Isso é um dogma que vai demorar para mudarmos. Vai demorar vacina. Não use tratamentos sem uma orientação e sem evidências científicas adequadas. Tá? Acredite que COVID pode fazer formas muito leves, então se você fizer qualquer sintoma leve, procure diagnóstico, porque quando você tem diagnóstico, as pessoas se isolam melhor, elas acreditam mais e se fecham mais. Quando você descobre uma pessoa, essa pessoa cuida melhor de si mesmo e dos seus. Então, saibam que, claro, todos estamos sofrendo, ficar igual o Valdir lá, todo esse tempo isolado, de duas uma, ou o casamento renasce, refloresce, ou os dois se matam em casa. Então só tem essas duas opções, né? A questão psiquiátrica e emocional está muito forte, mas a gente vai vencer isso. É uma questão de tempo. O tempo vai acontecer muito caso, vai acabar, vai ter mais casos de novo. Enquanto não surgir um tratamento efetivo, uma vacina efetiva, nós vamos viver várias ondinhas, ondonas e assim por diante. Então, máscara, higiene de mãos e distanciamento. Esse é o meu recado final. Eu agora? Sim. Tá. Bom, eu gostaria de encerrar, primeiramente, também parabenizando o Valdir pela tomada de decisão anti-manada, né? Que é complicado mesmo. Eu também fui defensor, sou até hoje, da máscara, né? Eu participei de um projeto chamado I Protect You, You Protect Me, né? Você deve ter conhecido. Mas eu gostaria de encerrar a minha participação aqui com uma filosofada sobre o Covid. Nós falamos aqui sobre, o Jaime lembrou muito bem, sobre a questão da transmissão via poluição. Mas, por outro lado, desde que surgiu a epidemia de Covid, a poluição reduziu no mundo inteiro, né? Reduziu a poluição, reduziu a camada, aquele buraco de ozônio, né, do polo, reduziu. Nós estamos tendo o comportamento humano pré-epidemia, ele estava de um jeito muito esquisito, muita ostentação, muita coisa assim, muita eu sou mais eu na internet. Você pode notar que mudou o estilo das pessoas se comportarem na internet, mudou aquela ostentação, aquela coisa. O fato das pessoas não irem mais em boutiques, em shoppings, em coisas, as grifes, as coisas, isso teve uma mudança muito interessante no comportamento das pessoas e fazendo com que a pessoa comece a encontrar beleza na simplicidade. O fato de você ficar em casa, o fato de você fazer uma comida. É bem provável que no pós-pandemia a gente comece a convidar mais as pessoas para vir na nossa casa do que a gente ir em restaurantes, a gente começar a visitar os outros, fazer uma coisa assim mais intimista, assim, menos ostentativa, como a gente vinha fazendo até bem pouco tempo atrás. Eu acredito que talvez, assim, sendo mais filósofo ainda, o corona quer dizer coroa, né? Todo mundo sabe disso. Mas talvez essa corona não seja a corona de um rei. Talvez seja a corona de Cristo, talvez seja um Cristo pulverizado, que tenha chegado aqui para fazer com que a gente pague com algumas mortes, sim, mas que a gente ressurja, né? De uma outra forma, de uma forma diferente daquele caminho que a gente estava tendo, um caminho muito egocêntrico, que vocês percebam, só existe uma maneira de você escapar dessa epidemia, é o altruísmo. Você tem que ser altruísta, você tem que ter atitudes altruístas para você ou evitar o vírus ou evitar a complicação do vírus. Então, quer dizer, é uma pandemia anti-egoísta. E com essas palavras eu encerro a minha participação. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição.
Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, primeiramente ao meu amigo Pasqualin, que indicou meu nome para a Roberta, para participar dessa discussão. Eu estava um pouquinho desligado, inclusive, da área de epidemiologia, que é a minha segunda paixão, porque a primeira acabou de passar por trás aqui, a minha esposa. E dizer que gostei muito desse bate-papo entre as duas profissões, que são uma, na realidade. Existe, a nível mundial, existe um movimento que chama-se One Health, que liga a FAO, a Organização Mundial a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, liga a Organização Mundial de Saúde e liga a OIE, e eu fiz parte desse grupo. Então, o que nós estamos fazendo aqui me está fazendo rememorar algumas atividades que eu tive junto com colegas médicos. Foi extremamente gratificante e eu gostaria de continuar mantendo contato com vocês, principalmente por um aspecto que eu estava comentando com a Roberta antes da gente começar esse bate-papo aqui, que é o aspecto das fake news. A minha vida inteira eu trabalhei com informação em saúde animal, eu usava a informação para fazer análise, para tomar decisões informadas. Eu tenho tentado fazer isso, e não tenho encontrado informações que me deem segurança que eu estou trabalhando com a boa informação. Então, o João, eu sei que o João está ligado diretamente à Secretaria de Saúde, ao grupo de frente da Covid-19. Eu gostaria de saber como, João, eu poderia contactar com alguém na Secretaria de Saúde para ter essas informações e de uma forma qualquer, mesmo em discussão, poder ajudar nas análises e usar essas análises também, porque eu sempre digo, contra fatos não há argumentos. As coisas que eu fiz aqui no meu condomínio, eu sempre justifiquei com fatos, com exemplos do que poderia ocorrer. Mas, às vezes, eu tenho que voltar atrás porque algumas informações que eu usei me disseram são fake news. E aí, quando você tem que voltar atrás, você perde credibilidade. E eu gostaria de poder, de uma forma ou de outra, poder usar informações que sejam fidedignas e que possam auxiliar no combate, no controle da disseminação ou mesmo de entrada da enfermidade em alguns locais. E agradecer de novo a vocês e dizer do meu enorme prazer em conhecê-los e ter essa discussão com vocês. Muito obrigado. Bom, eu novamente respondendo a sua pergunta, respondi, ele. É que ele me fez uma pergunta, né? Então, é assim, a Roberta autoriza a Roberta passar para você o meu telefone, o meu WhatsApp, né? Pode entrar em contato comigo a hora que você quiser. Okay. E também recomendo que você entre no site da Secretaria de Saúde, tem lá os boletins epidemiológicos, sai todos os dias um boletim novo, e ele está bem feitinho. Está bem arrumadinho. Fazem 3 dias que eu estou usando esse boletim. Bom, boa noite, novamente, muito obrigada. Nós estamos encerrando a nossa live, e será um prazer, quem sabe a gente se encontra novamente. Ok.